Olá, olá a todos. Vamos lá, vamos começar mais uma live. Deixa eu me organizar aqui. Nosso projeto, né? Estude com o autor, da editora Juspodium. Vamos lá. Olá, olá a todos. Espera um pouquinho só o pessoal entrar. É isso aí. Boa noite, Luzia, boa noite, Patrício. Vamos embora. Bom, então, né, aquelas comunicações preliminares de praxe, para quem já está acompanhando aqui nossas lives há mais tempo já sabe, temos a divulgação do cupom de desconto. Então, assim que a gente terminar a live hoje, eu disponibilizo o cupom de desconto do manual hoje novamente, tá? De processo civil. E as perguntas vocês podem dirigir para o e-mail, né? Estude com o Daniel, @editorajuspodio.com.br, né? E hoje, né, já dando aqui então início à nossa live propriamente dita, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do tema do capítulo 20 do meu manual, que é o capítulo destinado à audiência de instrução e julgamento. Tá? Não é um capítulo extenso, né? Você vai perceber, a nossa live de hoje, inclusive, vai ser bem curtinha, mas, de qualquer maneira, é um capítulo que começa ali pelo tópico 20.1, então o pessoal aí que está com o manual acompanhando, vai lá para o tópico 20.1, em que eu vou fazer uma breve introdução, né, a respeito da audiência de instrução e julgamento. E coloco já iniciando, né, a informação de que a audiência de instrução e julgamento é um ato processual complexo, porque durante a audiência, atos de diferentes naturezas são praticados lá na audiência. Então a gente tem desde aqueles atos preparatórios, que inclusive a gente estuda com mais vagar quando tratamos dos meios probatórios, até os atos praticados na própria audiência, né? Então nós temos ali um pouco de saneamento, nós temos ali um pouco de organização do processo, nós temos ali uma tentativa de solução consensual, nós temos a instrução probatória, que, né, tem grande relevância para a audiência de instrução, nós temos eventualmente os debates orais, que apesar de corrente doutrinária incluir na instrução os debates orais, não me parece apropriado, né, porque debate oral não é produção de prova. Então, me parece que é uma outra espécie de ato praticado na audiência e podemos até chegar, inclusive, à prolação de uma sentença, né? Daí que vem a ideia de instrução e julgamento, a possibilidade de termos na própria audiência a prolação de uma sentença. Então, eu começo aqui lembrando que é um ato processual complexo. Lembro também que a audiência ela deve se dar em sessão pública. Então, o artigo 368 do CPC ele é expresso em determinar a publicidade deste ato processual, que é o ato da audiência. É claro, né, e eu faço essa lembrança, que dizer que a audiência é pública, quando ela ocorre meramente de forma presencial, é dizer que você tem que fazer uma audiência de portas abertas, né? Isso significa dizer que pessoas que não tenham nenhum interesse jurídico na demanda, elas têm o direito a acessar a sala de audiência para acompanhar essa audiência. Acontece até com alguma frequência com os estudantes, né, que tem que fazer aqueles relatórios de audiência, e aí eles acabam assistindo lá a audiência. Como o juiz ele tem que manter, né, a ordem da audiência, é possível que ele limite a presença de pessoas, a depender do recinto, às vezes fica muito tumultuado, muita gente, não dá. Então esse controle, né, razoável, é claro, do juiz, nós vamos ter, mas em tese, dizer que a sessão é pública é dizer que ela é aberta a todos. Agora, nesse período de pandemia, com as audiências ocorrendo pelo sistema, né, no ambiente virtual, aí já é um pouco mais complicado, né, da gente cumprir essa ideia da sessão pública, porque em tese você teria que entrar, né, na página, e aí você vai ter um endereço próprio, fica meio estranho de pensar terceiros, né, acompanhando a sua audiência. Mas, em tese, é uma circunstância ocasional e a gente está fazendo da maneira que a gente vai fazer. Com relação à gravação da audiência, que é um tema tratado, né, expressamente no artigo 367, parágrafos 5º e 6º,
O parágrafo 5º diz da possibilidade, né, de você gravar a audiência, seja em imagem, seja em som, e isso a gente acaba tendo a percepção clara hoje, né, com as audiências por via virtual, em que eu, por exemplo, no meu computador, eu consigo gravar, né, as audiências em que eu participo. E isso pode também ser feito pelo juízo, e o juízo pode juntar essa mídia aos autos do processo. Porque a ideia de você poder gravar, né, por parte do judiciário, você gravar uma audiência de instrução e julgamento, você não precisar ter uma ata escrita da audiência. Então você vai fazer isso por um sistema extremamente oral, né, verdadeiramente, genuinamente oral. E aí, desde que haja um acesso fácil às partes, né, desta audiência oral, desse ato oral, a gente não vai ter nenhum tipo de problema. O parágrafo 6º é aquele que diz que qualquer dos que participem da audiência, qualquer dos sujeitos que participem, tem o direito de gravar esta audiência. Então, a gente tem aqui, né, eu vi aqui as mensagens, seria um direito potestativo pela previsão da lei, sim, né, porque é um direito a ser exercido que não depende de anuência e independe da oposição da parte contrária ou mesmo do próprio juiz, né? Então eu acho que por uma questão de lealdade processual deve ser noticiada às partes e ao juiz, a parte contrária principalmente, que aquela audiência está sendo gravada por você, né? Quer dizer, a gravação sorrateira, sem a notícia anterior de que aquilo está acontecendo, aí não me parece que seja de fato o mais adequado. Mas realmente há uma previsão aqui que permite a gravação dessa audiência, o que muitas vezes vai servir para comparar o que efetivamente foi falado na audiência com aquilo que acaba consagrado na ata de audiência, né? Porque às vezes acontece algum tipo de disparidade e para você contrapor o que está na ata, se você não tiver a gravação, você vai ter dificuldade de contrapor ao teor da ata, né? Essa não notícia prévia ao juiz e a parte contrária que você está gravando, como ela afeta a boa-fé processual, ela pode gerar uma nulidade da utilização deste tipo de gravação no processo por violação ao artigo 5º do CPC, que prevê, né, que consagra a boa-fé objetiva. Okay? Aqui ainda, né, nesse início, eu coloco os poderes do juiz do artigo 360, que é basicamente os poderes de não deixar bagunçar a coisa, né? Não deixar a audiência degringolar. Então é ele que controla o acesso, ele que controla perguntas vexatórias ou capciosas que serão liminarmente indeferidas, é ele que controla a conduta das partes, né? E dos sujeitos processuais, tanto advogados, promotores, defensores, testemunhas, peritos, todo mundo que de alguma maneira participa da audiência. Há inclusive aqui, né, o extremo do juiz requisitar auxílio policial para retirada de algum desses sujeitos da sala de audiência, uma situação obviamente muito extrema, mas que evidentemente serve, né, ao juiz para eventualmente manter o controle sobre aquele ato processual, né? E aí eu encerro aqui esse tópico 20.1, lembrando apenas que, apesar de ser um ato importante, um ato que você tem que conhecer, se você é profissional do direito e trabalha no contencioso civil, você não deve ter escapado, né, de fazer uma audiência de instrução e julgamento, é algo super comum, né, porque invariavelmente tem prova oral as demandas, e aí você acaba fazendo essa audiência, mas o fato é que, apesar dele ter uma relevância prática, e para você que está pensando no concurso, também cai com alguma frequência perguntas sobre a audiência de instrução, o fato é que nem sempre esta audiência ela vai acontecer. Quer dizer, ela é um ato do procedimento comum, mas não significa que em todo e qualquer processo de procedimento comum ou até de especial vai acontecer a audiência. Porque a audiência, apesar dela ser um ato complexo, né, ou seja, há vários atos de diferentes naturezas praticados durante uma audiência. Mas o que determina a realização da audiência ou não é a instrução probatória. Então, a priori, você só vai ter audiência de instrução e julgamento se for deferida a prova oral. Então, se houver necessidade de oitiva de testemunha ou de depoimento pessoal, aí você vai ter audiência de instrução, né? Quer dizer, eu digo a priori
Porque você pode, por exemplo, ter a oitiva de uma testemunha e ela tem que ser feita por carta precatória. E aí, nesse caso, apesar de ter uma prova testemunhal a ser produzida, não haverá propriamente uma audiência de instrução, haverá a expedição de uma precatória. Então, aí seria uma exceção a essa regra. Por outro lado, é possível que você tenha uma audiência de instrução e julgamento apenas para ouvir esclarecimentos do perito. Então, é aquela circunstância em que, no momento em que o juiz determina os meios de prova serem produzidas, ele não defere uma prova oral, porque naquele primeiro momento não tem cabimento a prova oral. Ele só defere a prova pericial. Só que aí, quando o laudo pericial é depositado em juízo, além das manifestações escritas, que as partes têm o direito a fazer, e geralmente o fazem por meio dos seus assistentes técnicos, a parte também pode requerer a presença do perito em audiência, para que ele, em audiência, preste esclarecimento sobre o laudo. E aí, nessa circunstância, o juiz vai ter que designar a audiência para a oitiva do perito. Né? Então, não é uma prova oral, claro, é só um desdobramento da prova pericial, mas também é uma hipótese, ainda que muito excepcional. Eu, em 20 anos de advocacia, tive uma audiência de instrução em que o perito foi ouvido. Então é algo que acontece realmente com muita raridade, mas de qualquer maneira seria uma outra hipótese para a designação desta audiência. Bom, no tópico 20.2, eu vou tratar do procedimento, né, desta audiência, e aí você vai perceber que não é um tópico homogêneo. Né? Ele é um tópico que tem itens muito curtos, eu vou justificar por quê, e itens um pouquinho mais desenvolvidos. Né? Então eu começo ali pela abertura e o pregão das partes. Então, quando você tem uma audiência de instrução e julgamento, nós temos o ato formal da abertura e o apregoamento das partes, que nada mais é do que o chamado às partes para ingressar na sala de audiência para participarem deste ato processual. Então, um serventuário da justiça, que fica invariavelmente ali sentado, né, numa mesa na porta da sala, vai apregoar as partes, que quer dizer, vai dizer o nome de autor, o nome do réu, e aí entra todo mundo para fazer a audiência. Né? A depender da confusão que se instaura ali naquele corredor, às vezes é um corredor muito estreito, há muitas salas de audiência uma do lado da outra, e muita gente ali esperando, é possível, sempre possível, que você não ouça, né? O apregoamento, e isso é um problema grave, porque você não vai ouvir, você não vai entrar na audiência, a audiência vai acontecer e você vai colher uma série de prejuízos em decorrência disso. Daí porque aquela prática já tradicional, né, se você está começando a advogar, é sempre bom fazer, assim que você chega ali na sede do juízo, você já procura o funcionário responsável e marca a sua presença. Fala, olha, eu estou aqui já, meu cliente está aqui, nós estamos esperando. Porque quando está lá marcada a presença, né, inclusive às vezes o cartorário que já mais safo, já pede OAB e tal, ele sabe que você está lá. Né? Então, na verdade, quando a gente começa a oitiva, a gente já sabe que quando tem o pregão, né, você já sabe que tem gente lá, e aí você entra, chama 2 vezes, chama 3 vezes, você foi no banheiro, você não está ouvindo e tal, o cara tem uma preocupação maior para que você ingresse na sala. Tá? Bom, aí você chega, entra todo mundo lá na audiência, e aí haverá uma tentativa de autocomposição. Né? É interessante porque em tese, porque nem sempre é o que acontece, mas em tese você tem uma tentativa de conciliação já frustrada dentro do processo. Né? Porque na verdade a gente teve o artigo 334, então, em tese já rolou aquela audiência de conciliação e mediação, não saiu, né, a solução, e agora vem o dispositivo para dizer novamente que você deve tentar, você juiz deve tentar a conciliação e mediação. É algo bastante curioso, né? Eu digo bastante curioso por quê? Porque primeiro, há uma preocupação enorme do legislador, enorme, em afastar o juiz deste ato de tentativa de autocomposição. Tanto que o artigo 334 do CPC, ele é expresso no sentido de que aquela audiência será conduzida preferencialmente por um conciliador e mediador. E que só na ausência desses, o juiz, em tese, poderia conduzir esta audiência.
sendo que há uma doutrina substancial dizendo que nem assim o juiz deveria conduzir, porque não é ato a ser conduzido pelo juiz. Aí vem o CPC, lá no seu glorioso artigo 359, e diz que, instalada a audiência, a primeira coisa que o juiz faz é tentar uma solução consensual, né? É estranho, né? Um pouco paradoxal com a previsão do 334, que coloca esse ato nas mãos de um terceiro, né? De um mediador ou conciliador, mas é o que temos para hoje, né? Pô, Daniel, mas não é burrice fazer isso de novo? Já não teve acordo. Perceba, nós agora vamos tentar uma autocomposição depois de produzida a prova. Então aquela tentativa, ela se deu em que momento? No momento em que só havia no processo a petição inicial. Quer dizer, nem a contestação a gente tinha lá juntada aos autos. Então depois daquela tentativa frustrada, veio contestação, veio saneamento, veio a instrução probatória, e aí é óbvio que a situação, o ânimo das partes, acaba sendo alterado para a tentativa dessa conciliação e mediação. Então a ideia era tentar novamente aqui, porque as circunstâncias elas seriam outras, né? Me chama a atenção o dispositivo quando ele inclui ao lado das soluções consensuais a arbitragem, né? E aí é de todo improvável que aconteça uma arbitragem nesse momento, né? Porque o juiz, se ele disser para as partes, gente, vocês querem fazer um acordo? Não queremos. E a arbitragem, vocês querem fazer? Quer dizer, poxa, nós vamos fazer arbitragem nesse momento procedimental? Daniel, mas a qualquer momento a gente pode fugir do judiciário para arbitragem. É verdade, não há uma preclusão temporal para isso, mas cá entre nós, não sei não se tem muita razoabilidade. Eu nunca vi acontecer. Se você já viu, é legal, segue o jogo, né? Daniel, não rolou o acordo, não rolou a fuga, entre aspas, a fuga para a arbitragem. O que a gente faz? Por incrível que pareça, vem a previsão de fixação dos pontos controvertidos. Por que você diz, Daniel, por incrível que pareça? Porque se tudo tiver dado certo, esses pontos controvertidos já estarão fixados, né? Lá no momento do saneamento e organização do processo, artigo 357, incisos 2 e 4 do CPC. Então, Daniel, por que aqui tem uma previsão para fazer o que já está feito? Bom, de duas uma, né? Ou para fazer o que deveria estar feito, mas não está, e aí a gente aplica aquele ditado popular tradicional, antes tarde do que nunca. O ideal era ter feito lá atrás, mas se não fez lá, pelo menos faça aqui, né? Pelo menos fixe os pontos controvertidos antes de começar a prova oral que a gente vai produzir aqui nessa audiência. Agora, a outra perspectiva de análise dessa, em tese, repetição de normas, pode ser a consequência de uma produção de prova pericial antes da audiência de instrução. Então imagina que o juiz ele fixa pontos controvertidos e determina a perícia e a audiência. Aí a perícia é realizada. E com a perícia, algum daqueles fatos controvertidos já tornam-se provados pela perícia. Então aí de repente é interessante o juiz começando a audiência dizer, gente, seguinte, vocês lembram que nós fixamos esses 4 pontos controvertidos? Pois é, 2 já estão resolvidos pela perícia. Então as testemunhas que a gente vai ouvir agora, o depoimento pessoal que vai rolar, vai só se referir a essas outras 2. A ideia é nesse sentido, tá? Então, como é que vai funcionar? Ele vai delimitar os pontos controvertidos para a produção da prova oral que está na iminência de acontecer, né? Eu falo aqui, né? E aí que eu falo que o capítulo não é muito homogêneo. Porque aí vem esclarecimentos do perito, depoimento pessoal e oitiva das testemunhas, eu não trato disso, né? Porque aqui, na verdade, nós estamos falando de meios de prova, né? E os meios de prova nós vamos tratar no capítulo das provas. Não é no capítulo da audiência de instrução e julgamento. Então eu passo batido só fazendo remissão, né? Vai lá para o capítulo 21, item 21.2.2, item 22.2. Vou mandar lá para o capítulo 21, que não por acaso é o próximo
é a live da semana que vem, tá? E aí eu falo no tópico 20.2.7 dos debates orais, né? Então, a ideia aqui dos debates orais são alegações finais feitas oralmente em audiência. Nós temos, então, aqui um prazo de 20 minutos para cada parte, prorrogável por mais 10, então, no máximo, aí 30 minutos para cada um, sendo que se houver litisconsórcio com patronos diferentes, nós já temos um prazo de 30 minutos que deverá ser dividido entre eles por acordo, e se não houver acordo, o juiz divide igualmente, né? Então você tem lá, sei lá, 3 réus, cada um com advogado, cada um fala 10 minutos, né? Mas de repente imagina, um litisconsórcio unitário, você chega na audiência, um dos advogados é o Dinamarco, né? Aí o Dinamarco falou, olha, eu queria falar, será que tem problema de eu falar aqui esses 30 minutos que a gente tem? Ah, que isso, professor, pode falar e fica à vontade, né? O litisconsórcio é unitário, né? Tudo que o senhor falar vai ser bom para o seu cliente, vai ser bom para o nosso, então sinta-se à vontade aí, pode falar os 30 minutos, não tem problema nenhum, né? Você acaba ganhando um debate oral de graça do Dinamarco circunstancialmente, né? De qualquer maneira, se não houver o acordo e todo mundo quiser falar, todo mundo vai falar, obviamente, o mesmo tempo, né? Temos a previsão do 364, parágrafo 2º, que aqui há um descompasso entre a realidade e o que está previsto na lei, né? Porque a lei prevê a conversão dos debates orais em memoriais escritos apenas em casos excepcionais de maior complexidade, né? Então a gente tem que admitir que a absoluta maioria das demandas em trâmite no judiciário são demandas simples. E essas demandas simples, então, elas nos levariam a esses debates orais. E não é o que acontece no dia a dia forense. A gente percebe muita conversão das alegações finais orais em memoriais escritos, porque, na verdade, aqui é um pacto tácito, né? O advogado que não quer falar, muitos não sabem falar, outros até sabem, mas não querem, e um juiz que não quer ouvir também, né? Porque ele pensa, vai que cada um aí dá para falar meia hora, acabou a minha pauta de audiência, né? Minha pauta de audiência vai para o inferno, né? Porque eu vou ter que ficar 1 hora aqui ouvindo os advogados de autor e réu. Então, como há um pacto meio tácito, né? De um não querer falar, o outro não querer ouvir, é muito comum que chegue ao final da instrução e o juiz converta em memoriais, mesmo que pela previsão legal não fosse o caso. De qualquer maneira, né? O juiz aqui ele é soberano, então mesmo que as partes não queiram essa conversão, se o juiz determiná-la, não vai ter muito o que fazer, mas geralmente as partes cá entre nós não criam nenhum problema quando ocorre a conversão, até intimamente comemoram. E há uma previsão aqui muito boa do 364, parágrafo 2º, que é a dos prazos sucessivos no caso dos memoriais escritos. O prazo dos memoriais escritos é de 15 dias e o dispositivo tem uma extrema felicidade em prever a forma de contagem sucessiva, ou seja, toda a audiência, ela é estruturada no binômio ataque e defesa. Então, primeiro vem o ataque, depois vem a defesa. Então, primeiro o depoimento pessoal do autor que ataca, depois o depoimento pessoal do réu que defende. Primeiro as testemunhas do autor que atacam, depois testemunhas do réu que defendem. Na hora que chega nos debates orais, essa ordem ela é mantida. Primeiro fala o autor que ataca, depois fala o réu que defende. A transformação deste ato oral num ato escrito, obviamente não deve desvirtuar essa característica do ataque e defesa. Porque perceba, você estabelecer uma ordem ataque e defesa não é apenas uma questão formal, é uma questão racional. Você, para se defender, tem que saber do que você está sendo atacado. Então, era muito comum no código anterior, né? Infelizmente muito comum no código anterior, onde não havia essa regra, que o juiz convertesse em memoriais e estabelecesse um prazo único para oferecimentos memoriais de autor e réu. E aí você, como réu, reclamava e ele dizia, não, isso é por conta da isonomia. Os dois têm que ter o mesmo prazo. Não tem que ter o mesmo prazo. Porque eu, réu, vou fazer um memorial para responder o que você, autor, falou nos seus memoriais. Então a ideia de você ter prazos sucessivos entre autor e réu para apresentação dos memoriais é extremamente bem-vindo, tá? Prolação da sentença é o 20.2.8, e aí é aquela história, né? É discricionário do juiz.
Se o juiz, depois dos debates orais, quiser sentenciar, ele sentencia. Se ele não quiser sentenciar, ele vai chamar a conclusão e aí vai ter aquele prazo impróprio de 30 dias para prolatar a sua sentença, né? Então aqui também não tem muito que você possa fazer. Você pode eventualmente, né, pedir para o juiz sentenciar, por excelência, né, vamos já resolver agora e tal, mas o fato é que o juiz ele vai discricionariamente decidir se sentencia ou se manda para a conclusão. E aí mandou para a conclusão, né? Tem o prazo de 30 dias, mas o prazo é impróprio, né? É um prazo que não gera preclusão temporal, então você já viu. No tópico 20.3, eu trato da ideia da audiência una e contínua, né? A ideia de que a audiência é una é que ela é um ato só, apesar de complexo. E de que ela é contínua é de que ela deve ser realizada temporalmente numa vez só. Então ela deve ter um começo e fim sem interrupções. Essa é a ideia. Ah, Daniel, mas às vezes não é possível. Sim, está tudo aqui, né? Às vezes há causas de interrupção da audiência, mas que são, perceba, causas excepcionais, porque em regra ela é um ato contínuo. Então eu lembro, né, uma época atrás, faz tempo, né, que eu estava no Fórum João Mendes fazendo uma audiência. O Fórum João Mendes é o Fórum Central aqui de São Paulo, tá? Fazendo uma audiência, e aí veio uma notícia de que o tribunal tinha recebido um telefonema e nesse telefonema havia uma ameaça de bomba. Teriam colocado uma bomba. Não tinha bomba nenhuma, mas que teriam colocado uma bomba lá no prédio e estourar, ia matar um monte de gente, né? E aí, obviamente, que ninguém vai pagar para ver, né? E aí o juiz, né, atendeu lá o telefone, falou, ó, gente, vamos parar aqui a nossa audiência, porque há uma ameaça de bomba no fórum e o fórum está sendo evacuado, né? Então, naturalmente, em situações como essa, você vai ter interrupção, cai a energia, né? Eu penso hoje assim, dá um problema, a gente está fazendo essas audiências pelo sistema virtual, aí dá um problema no sistema, e aí você acaba tendo a possibilidade de reiniciar, né, ou continuar essa audiência em outro dia. E é interessante, quando a gente fala, né, que ela é una, ainda que ela não possa ser contínua no caso concreto, porque isso acaba nos levando a várias consequências, né? E aí eu coloco aqui, se você está acompanhando aí pelo manual, lá no final do tópico, eu coloco aqui 4 consequências da audiência ser una, né? De dizer o seguinte, não é que vai ter uma nova audiência, na verdade vai ter a continuação da audiência. E isso acaba nos levando a algumas consequências. Por exemplo, você tem um prazo para rolar a testemunha antes do início da audiência. A audiência começou. Não, mas ela vai começar de novo. Não, ela não vai começar de novo. Ela vai apenas continuar em um outro momento. Então não dá para você querer rolar testemunhas para esse segundo momento. É óbvio que não dá, né? A ideia de que uma nulidade da primeira sessão contamina a segunda, porque é um ato uno, então pelo efeito expansivo haverá uma contaminação de todo o ato, né? A ideia de que eu sou advogado, eu estava presente no início da audiência, e aí a minha prova testemunhal ela tem que ser colhida. Na continuação da audiência eu já não vou mais. Mas essa minha ausência na continuação, ela não tira o dever do juiz de ouvir as minhas testemunhas. E tudo isso, perceba, por ser a audiência um ato uno, ainda que não excepcionalmente contínuo no mesmo instante, né? E para arrematar aqui o nosso capítulo, eu vou falar do adiamento da audiência, né? O tópico 20.4, são 4 causas de adiamento. O acordo entre as partes. A grande novidade do CPC é que no código anterior, esse acordo entre as partes para finalidade de adiar a audiência podia ser feito apenas uma vez, e agora não há mais a limitação, né? Então pode haver mais de um acordo para adiamento desta audiência. A segunda hipótese é a ausência injustificada de qualquer dos sujeitos que deveriam participar da audiência. E aí eu faço uma análise, né, bem casuística, envolvendo todo mundo que poderia participar, para mostrar que nem sempre a ausência injustificada de um sujeito vai adiar essa audiência. Daniel, ausência injustificada do juiz. Aí,
Aí não tem jogo, né? E do serventuário da justiça, que tem que documentar a audiência? Aí tem jogo. Por quê? Porque o próprio juiz pode documentar, claro. Eu até dei o exemplo aqui no meu manual, em épocas, né, de movimento grevista do funcionalismo judiciário aqui de São Paulo, que os juízes continuaram fazendo audiência e eles mesmos faziam as atas. Ótimo, não tem problema nenhum. Então perceba que a ausência do serventuário não é causa inexorável para o adiamento da audiência, né? Daniel, faltou o perito, que foi lá convocado para fazer os esclarecimentos. Faltou o perito, condução coercitiva. Essa condução coercitiva, ela fatalmente levará ao adiamento, porque vai ser difícil, né, operacionalizar a polícia militar, localizar o perito, levar para a audiência naquele exato momento. Então, invariavelmente acaba gerando um adiamento. Daniel, a ausência da parte. Em nenhuma hipótese a ausência da parte vai causar o adiamento da audiência. Por quê? Porque a parte, ela não tem participação na audiência, salvo se ela tiver sido convocada para depoimento pessoal. Porque aí se ela não vai depoimento pessoal, tem confissão, mas se a ausência dela for justificada, aí a gente pode pensar num adiamento. Daniel, ausência injustificada do Ministério Público. Essa é a mais complicada. Eu coloco aqui no manual, né, as 3 teses de que tem que adiar, que não tem que adiar, ou que tem que adiar quando ele é fiscal da ordem jurídica, mas não quando ele é parte. E acaba adotando, né, porque a divergência doutrinária é grande, eu acabo adotando um dos entendimentos, que é pelo adiamento, porque quando o MP é fiscal da ordem jurídica, me parece que a presença dele seja imprescindível, e aí mesmo que isso gere uma sanção administrativa ao promotor, que deixou de ir na audiência, seria caso de não fazer a audiência. E quando ele é o autor, ele nunca está lá com legitimação ordinária, né? Quer dizer, o MP como autor, ele sempre está em juízo numa legitimação extraordinária, defendendo direitos indisponíveis, direitos transindividuais, e a ausência dele, nesse caso, na audiência, geraria um prejuízo, não a ele, mas a esses titulares do direito que não estão participando do processo. Então, me parece que seria mesmo o caso de adiamento desta audiência, e a responsabilização, é claro, do promotor no âmbito correcional lá do próprio Ministério Público, né? Daniel, e se faltar o advogado? Então, se faltar o advogado, a audiência é realizada, uma ausência injustificada do advogado, a audiência é realizada normalmente, e as testemunhas que a advogada rolou não serão ouvidas. Ah, Daniel, não serão mesmo ouvidas? Depende. Por que depende? Porque a parte contrária pode querer ouvir as testemunhas que o advogado faltante arrolou. É possível. Pô, Daniel, será? É óbvio que é possível. Principalmente quando você não tem nada a perder, né? Quando você não tem nada a perder, quando você já está no inferno, você abraça o capeta, né? Porque não tem o que fazer. E aí você chama a testemunha, e seja o que Deus quiser. Porque é aquela história, não, eu já perdi. A única chance é tirar alguma coisa da testemunha. Se a testemunha também não for ouvida, aí danou-se tudo, né? O ônus da prova é meu, eu não tenho testemunha, eu vou tentar tirar alguma coisa da testemunha lá do outro lado. Ou então, o juiz pode considerar o vídeo ofício, né? O vídeo ofício. Fala, não, beleza, testemunha, né? Até por ser um ato de caridade, praticamente. A testemunha foi arrolada. Que saco que é ser testemunha, né? Vamos ser sinceros. Ela foi arrolada, foi lá, tá lá, sentada, já 2 horas esperando, perdendo o dia lá na desgraça do fórum. Lá, põe aí pra dentro, nós vamos ver essa desgraça como testemunha mesmo que o advogado não esteja aqui. Então o juiz pode ouvir como testemunha do juízo, a parte contrária pode querer ouvir a testemunha, e isso tudo me leva à conclusão de que é possível ouvir a testemunha do advogado faltante, ainda que a lei diga que elas não serão ouvidas, tá? Qual o problema aqui que nós temos? Há a previsão expressa de que quando o advogado não vai comparecer, ele tem que avisar o juiz antes. Mundo ideal, né? Mundo ideal. O juiz designa uma audiência e aí o advogado peticiona com uma antecedência dizendo, excelência, essa audiência vai ser no dia do meu casamento.
Aliás, no horário do meu casamento. 14 horas meu casamento, olha o convite aqui, inclusive se o senhor quiser, né, ir lá, passar, dar um abraço, tomar uma cervejinha, é o dia do meu casamento. E aí o juiz fala, bom, então é um motivo justificado para eu adiar essa audiência, é o único advogado constituído e tal, vamos adiar. Doutor, é uma operação que está marcada já há 3 anos, eu estou numa fila de transplante, como é que vai estar? Ah, não, então beleza. Então, é óbvio que quando o advogado ele tem a notícia, né, com antecedência, que ele não vai poder comparecer à audiência, ele peticiona, há uma discussão incidental, o juiz adia. E a lei ela é óbvia nesse sentido, dizendo, olha, se não chegar antes da audiência a justificativa da ausência, o juiz realiza a audiência. É óbvio que ele realiza a audiência. Porque se não chegar uma justificativa da ausência, no momento do início da audiência, ninguém vai saber por que o advogado deixou de comparecer. Então o ato vai ser praticado. Mas isso não significa, obviamente, que o advogado não possa, após a realização da audiência, peticionar em juízo justificando a sua ausência. E que se essa justificativa for passível de convencer o juiz, depende do caso concreto, o juiz vai fazer o quê? O juiz vai anular a audiência e fazer outra, né? Então aquela história, pô, Daniel, por que o advogado não foi na audiência? Ah, porque ele foi vítima de um sequestro relâmpago. Só isso. Ele estacionou o carro estava para estacionar o carro na beira do fórum, chegou lá 2 caras com um trabuco na mão, entrou um do lado dele, outro no banco de trás, falou, vamos dar um rolezinho e tirar um dinheirinho dos caixas eletrônicos. Rodou com o cara até a madrugada, na madrugada soltaram o cara, perdeu a audiência, é óbvio. Como é que ele ia provar isso antes do início da audiência? Tava lá refém, aí no dia seguinte ele vai lá e peticiona e fala, excelência, não deu para vir porque eu fui sequestrado, né? Porque eu tive um ataque do coração, fui para o hospital, tive um AVC, vindo para audiência. Então é óbvio que haverá uma justificativa para a ausência do advogado, e como ela é uma justificativa que não poderia ser levada a conhecimento do juízo antes da audiência, vai gerar a anulação daquela audiência já realizada, tá? E a última causa, não se anime, né? Aliás, não se anime em nada, porque a última causa para o adiamento da audiência é o atraso por mais de 30 minutos para o início da audiência. Falei, né? Então eu acho que eu não vou fazer nunca mais uma audiência aqui, porque as minhas, elas sempre atrasam 30 minutos, então eu vou embora, né? E aí o que acontece? Essa previsão ela já existia no artigo 7º, inciso 20 do Estatuto da OAB, que é uma lei federal. Nunca ninguém levou a sério. Ah, mas agora foi para o CPC, pode ir para onde for, né? Então, legal, você que está prestando concurso aí, é legal saber, né? Que se o juiz se atrasar de forma injustificada por mais de 30 minutos para iniciar a audiência, seria um caso de adiamento da audiência. Previsão tanto no CPC quanto no Estatuto da OAB. Mas na vida como ela é, atrasa 30, 40, 50 minutos, 1 hora, você fica lá esperando, ninguém vai embora, né? Dizendo, tá adiado, eu vou embora, porque todo mundo fica esperando, né? Porque assim é a vida, tá? Não, ninguém leva a sério essa previsão, é só para quem presta concurso saber que ela existe, tá bom? Bom, gente, então hoje era isso, né? O nosso capítulo 20. Semana que vem vai ser dureza, viu? Capítulo 21. Eu vou ter que selecionar alguns temas, né? Porque o capítulo 21 ele é um dos mais extensos do nosso livro, porque ele vai pegar toda a teoria geral da prova e vai pegar todas as provas em espécie, né? Então é porrada, né? E aí eu vou selecionar aqui, vou fazer uma preparação, vou selecionar alguns temas mais relevantes para a gente conversar semana que vem. Legal? Então, vou liberar agora o cupom, quem quiser aí o descontinho, o cupom até às 21 horas, e vamos que vamos. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.